discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. E quando ouviram, adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhe, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-a a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. No Evangelho de Mateus também, Jesus, ele chega igual nós um dia, quando João Batista batizava no Rio Jordão, e diz a Bíblia que Jesus se aproximou de João Batista e disse: então veio Jesus da Galiléia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se, dizendo: eu careço de ser batizado por ti, vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixai por agora, porque assim nos convém cumprir toda a Escritura. Então ele o permitiu. Então, João Batista batizava, e um dia Jesus foi também para se batizar. Por que Jesus foi para se batizar? Porque tem que cumprir a justiça. O que é que vocês hoje aqui vão fazer? Cumprir a justiça divina. Jesus disse: ide ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias. Então, o importante, hoje, eu estou fazendo uma coisa que Deus mandou, eu como obreiro. Mas o importante do batismo é para vocês. Por quê? Porque Jesus, ele foi enterrado, foi para a sepultura, e na sepultura ele ressuscitou. Hoje vocês vão fazer aquilo lá, vocês vão ir para as águas, sepultar o velho homem de vocês. Vocês vão sair da água, se alguém olhar vai continuar igual. Mas na realidade, interiormente, agora vocês têm que sustentar o homem interiormente que vai ter dentro de vocês agora. Vocês não vão mais pecar daqui para frente, claro que de vez em quando vão cometer uma falha. Mas o banho na realidade é hoje. O dia que vocês receberam o perdão de Deus, vocês tomaram um banho. Depois tem que lavar o pé em vez de quando, segundo diz a Bíblia. Mas hoje é o banho importante que tem que tomar, que tem que cumprir. A Bíblia diz: quem crê. Então, o que faz uma pessoa se batizar, que está preparado para batizar? Quando ele crê. Se ele creu, pronto, ele acreditou. Ah, mas irmão, se ele não está preparado, se ele não está preparado, ele não crê. Ah, ele pode errar, se ele creu, não. Basta ter fé. Se a pessoa tem fé, os sinais de Deus seguem na vida dele. E se ele tem fé, então o que acontece? Se ele tem fé em Deus, ele tem que se batizar. O batismo é um atributo de alguém que tem fé, é o fruto de quem tem fé. A primeira coisa é o batismo. Por quê? Porque é justiça. Se a pessoa não se batizar, ele não cumpre com a justiça de Deus. E tem que cumprir com a justiça de Deus. Qual é a justiça de Deus? É essas duas coisas importantes na vida do homem. Primeiro passo, aceitar Jesus, crer em Jesus. E para ele crer, ele tem que ouvir a palavra. Ouviu a palavra, creu, acreditou, como disse o carcereiro para o eunuco. Filipe disse para o eunuco, quando pregou para o eunuco, e o eunuco disse: ó, tem água, quem impede de ser batizado? Se tu crê, nada impede. Então a mesma coisa nessa tarde eu digo para vocês como obreiro. Aquele que crê, nada impede de se batizar. Agora basta crer. Agora, nós temos que ter os frutos de quem crê. Qual é o fruto? Eu quero me batizar, porque eu quero ter uma vida nova. O batismo, pessoal, é novidade de vida. O apóstolo Paulo, ele diz aqui na carta aos Romanos, dizendo: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Então, na realidade, o corpo está morto. Alguém pode dizer para vocês: mas tu fez tanta coisa errada. Pode fazer, mas vai para ali agora. Vocês vão ser sepultados. Vão sepultar tudo o erro que vocês cometeram, vai ser sepultado ali agora. E por que vocês vão sepultar? Porque está morto no corpo de vocês não fazem mais. Agora, se vocês continuam fazendo ainda, não vai adiantar de nada. Não pode sepultar nada vivo, tem que sepultar o que está morto. Alguém que fazia coisa errada, então, não faz mais. É uma nova criatura, então o pecado está morto, mas está aqui. Então vai ali e vai descer as águas aquilo ali. Paulo diz assim, ó: e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, olha bem, habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Olha bem, se o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dos mortos habita
em vocês, habita em nós, então é uma preparação para que no dia do arrebatamento, ou o dia que vocês ir para a sepultura, vai só esse corpo velho. O interior vai para o céu. Por quê? Porque vocês deixaram o corpo exterior aqui hoje. É algo de fé, ninguém viu isso. Mas como Deus, também ninguém viu Deus. Temos aqui nessa tarde, temos sentindo a presença de Deus, porque temos cumprindo a justiça divina. Mas ninguém de nós viu Ele, mas Ele está aqui. O nosso corpo é a mesma coisa, nós vamos ter um novo nascimento, mas ninguém viu isso. Mas é realidade. O céu também ninguém viu, mas é verdade. A morte ninguém viu, mas ela vai passar por todos nós que temos. Um dia ela vai passar por todos nós temos que estar preparados para esta hora. Aqui Paulo diz assim, de maneira que, irmãos, somos devedores não da carne para viver segundo a carne. Porque se viver segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificai as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E aqui no capítulo 6, Paulo ainda diz assim, ó, de sorte que fomos com ele, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo da morte, para que como Cristo restou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos também nós em novidade de vida. O que é novidade? É uma vida nova, vocês vão começar uma vida nova. Porque se fomos plantados juntamente com ele, na maneira da sua morte, também o seremos no da sua ressurreição. Sabendo isso, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito. Então alguém creu, mas o pecado está no corpo ainda. Então quando ele se batiza, vai ser desfeito o pecado do corpo, para que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Então na realidade vocês nesta tarde morreram. E quem morreu, como disse Paulo aqui, quem morreu está justificado do pecado. Não deve mais nada, morreu. Então o que vocês cometeram daqui para trás está tudo perdoado, está justificado. Por quê? Porque está morto. Como que morreu? O sangue de Jesus purificou nós de todo pecado. Ora, se já morremos com Cristo, disse Paulo, cremos que também com ele viveremos. Sabendo que havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. Olha bem, a morte não terá domínio sobre ele. Então, de outra forma, quem não cumpre a justiça de Deus, qual é o problema? A morte tem domínio sobre ele. Agora a pessoa que crê e é batizada, a morte nunca vai ter domínio sobre ele. Então, como é que a pessoa vai partir dessa vida? É só passagem. É só uma passagem. A morte leva, mas logo em seguida ele já tem a vida de novo. É só uma troca de espírito, para os irmãos entenderem bem. Aqui está o corpo que nós estamos vivendo, aqui está o outro corpo do novo nascimento, mas nós ainda temos com o espírito no corpo velho. Se nós partir daqui agora, é só uma passagem. O espírito sai daqui e vai para o corpo do novo nascimento, que está esperando, está aguardando. Essa é a herança de Deus. Um novo corpo, semelhante corpo de anjo. Esse corpo apodrece, esse corpo é corrupto, esse corpo aqui vai voltar para a terra, esse corpo aqui tem desejo do pecado. Aquele outro corpo, nada disso tem desejo. Por quê? Porque o outro corpo é celeste. O primeiro corpo é carnal. O primeiro corpo é segundo a lei. O primeiro corpo é o de Adão. O segundo corpo é o corpo que Jesus veio para Nicodemos. Nicodemos, se não nascer de novo é impossível. Não tem como entrar no reino do céu. Tem que nascer de novo. Eu acredito que vocês entenderam, né? Amém. Todos vocês já estão instruídos através da palavra de Deus. A gente só está fazendo um lembrete para vocês. Então eu queria convidar o pessoal para chegar bem aqui perto. O pessoal que vão se batizar. E como vocês já viram eu ler, nós batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E pessoal, batismo é um só. Olha bem, vocês nunca mais podem se batizar. O batismo de criança não vale que vocês não creram. Hoje vocês estão bem cientes que estão se batizando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vocês vão encontrar alguém que vai dizer Pai, Filho e Espírito Santo. Não é nome, é título. Não sei o que é, Jesus mandou. Mas dá para entender bem quem é o Pai, que é Deus. Dá para entender quem é o Filho, que é Jesus. E dá para entender quem é o Espírito Santo. Ah, nós vamos ser condenados por isso. Ninguém vai ser condenado por cumprir a Bíblia. A Bíblia mandou batizar em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Vai batizar em nome... Que nome nós vamos usar? Uns dizem que o nome de Deus é Jeová. Uns dizem que o nome de Deus é Javé. Outros dizem que o nome de Deus é Eloí. E agora, como é que é o nome de Deus? Qual é o mais importante? É saber como é o nome de Deus ou respeitar Ele como Senhor? O importante é respeitar Ele como Senhor. Vamos respeitar Ele como Pai. Vamos respeitar Jesus como alguém enviado de Deus. E vamos dar lugar para o Espírito Santo e não entristecer Ele, aquele que foi dado para nós, que habita com nós. Esse é o nosso dever de cristão. É obedecer a palavra de Deus. Então, pessoal, dão valor para isso. O batismo vai ser assim, porque segundo a Bíblia diz assim. Vocês vieram tudo aqui, é tudo em nome de Jesus. Viemos em nome de Jesus.
Só porque na hora que mergulhar na água é isso, porque Jesus mandou dizer assim: ide e ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você vai ser batizado assim. E quando eu disser isso para vocês, eu quero que vocês botem a mão esquerda no nariz, faz assim, quando eu disser valeu, vocês fecham, segura o corpo só naquela hora, vocês frouxam a perna aqui e mergulham na água, sai de novo. Tira a água do rosto, bem calminho, pode ser bem devagarzinho, nós temos tempo, não tem problema. O batismo não é um show, pessoal. O pessoal vão bater foto, mas você se esquece das fotos. Deixa bater para a lembrança, tudo bem, mas fé em Deus é uma justiça divina, não é uma brincadeira, é uma coisa séria. O céu é real, isso aqui tudo vai desaparecer. Muita gente pensa que não, mas tudo isso vai desaparecer. Então o importante para nós é cumprir a justiça de Deus, estar preparado para o arrebatamento da igreja com a nossa partida com lá. Vamos orar por tudo, pessoal. Estende as mãos para cá e vamos orar então. Senhor, estamos diante da tua presença, Jesus. Só acabou a oração e já desliga. Né? Queremos, ó Pai, te pedir a tua graça, a tua bênção, a tua misericórdia. Meu Deus, estende as tuas mãos, Pai. Abençoa Jesus, tua pessoa, nós vamos batizar como a tua palavra ensina, Senhor, Pai. Abençoa Deus e envia teus anjos, Senhor, para nos abençoar. Guarda cada um, Pai. Pai de amor e de poder. Tu és maravilhoso. É a nossa oração, Pai, é o nosso pedido ao teu Deus. Obrigado mesmo. Em nome de Jesus. Vamos lá então, pessoal.